mesa do Senhor sempre bem decorada, sempre muito bonita. Deus abençoe a vida da diaconisa Simone, que também faz esse trabalho de decoração da mesa. Deus abençoe grandemente. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 27, o verso de número 46. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos ler a partir do versículo de número 46 até o verso de número vamos ver até o 50. Hoje o tempo é curto, então vamos abreviar aqui a mensagem. Mateus 27, 46, quem com toda a glória a Deus? Glória a Deus! Diz assim o texto: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E você diz amém. Desocupa as suas mãos, as mãos livres, e dá uma salva de palmas àquele que morreu na cruz. Irmãos, todos nós sabemos, em linhas gerais, a narrativa da crucificação de Jesus. Nós vemos que Jesus se reúne com os discípulos, celebra ali a última ceia, os momentos de comunhão de Jesus com os discípulos. Passado esse momento da ceia, do jantar deles, Jesus vai para o monte Getsemane, onde ali ele leva alguns discípulos, e chama em especial Pedro, Tiago e João para estar com ele, para orar com ele, mas os discípulos não suportaram, não perseveraram em oração, e Jesus vai sozinho para um local no Monte das Oliveiras, e ali ele faz uma oração ao Pai, ora por 3 vezes, fala: Pai, se possível, passa de mim este sem que eu beba, mas todavia, se não for possível, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Jesus faz essa oração, Jesus estava sozinho, Jesus estava no seu particular com Deus, e ele faz essa oração ali. E depois dessa oração, vem homens do sinédrio para prender Jesus. Todos conhecemos essa parte também da história. Judas vem na frente, Judas dá um beijo de Jesus, indicando quem era ele, traindo Jesus, entregando Jesus. Os homens do sinédrio guardam, prendem Jesus, levam ele para o sinédrio, ele é julgado no sinédrio, ele é condenado no sinédrio, mas o sinédrio não tinha poder para decretar a morte de Jesus, porque Roma era o governo vigente na época. Então eles levam Jesus até Pôncio Pilatos, para que Pôncio Pilatos oficializasse, decretasse a sentença de morte de Jesus. Pilatos, também nós sabemos, não queria condenar Jesus. Ele sabia que Jesus era inocente, ele sabia que era por motivos de inveja, era por mesquinharia, era por politicagem que estavam mandando matar Jesus, mas ele também não quis se envolver, ele se omite. Então eu lavo as minhas mãos, se é isso que vocês querem, faz o que vocês acham que tem que fazer. E Jesus então é levado para o Pretório Romano, e ele vai pelo caminho da Via Crucis, ou a Via Dolorosa, até o Monte Caveiro, ou Monte Gólgota, onde ele seria crucificado. Jesus é condenado
ali às 6 horas. Às 6 horas da manhã tem ali a sentença de condenação de Jesus. Quando der 9 horas da manhã, Jesus chega no local da crucificação. E ali as suas mãos são pregadas na cruz, os seus pés são pregados na cruz, a cruz é levantada e Jesus é colocado em uma cruz, cercado na sua direita por um ladrão e na sua esquerda por outro ladrão, outro malfeitor. E Jesus ali no meio deles. No momento em que Jesus é crucificado, no momento da sua crucificação, até o final da crucificação, que foi a hora nona, ou 3 horas da tarde, então ele é crucificado às 9 da manhã, ele morre 3 horas da tarde, ou seja, é um período longo, 6 horas que Jesus passa ali em agonia na cruz. Durante este período, Jesus pronuncia 7 frases, 7 discursos, 7 palavras, em 7 momentos. Quando você vê o Evangelho escrito por Mateus, o Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho escrito por Lucas e o Evangelho escrito por João, você encontra em cada um deles alguns fragmentos, alguns textos citados só por Lucas, outros citados só por João, outros citados somente por Marcos, outros citados só por Mateus, e esse texto que nós temos está citado em um único deles, está citado em 2 dos Evangelhos. Tanto Mateus como Marcos enunciam, eles mencionam esta fala de Jesus. E essa fala de Jesus, dentro desses 7 discursos, eu poderia até citar os 7, mas o tempo não nos permite, eu vou focar somente nesse aqui. E outro dia a gente fala sobre os demais. Dentro dessas 7 falas de Jesus, esse texto chama muito a atenção. Por quê? Porque ele é um texto um pouquinho polêmico. É um texto que gera algumas interpretações contraditórias. E muitas pessoas, quando leem esse texto, têm uma certa interpretação sobre ele, que eu confesso também por muito tempo eu tive, por muito tempo eu entendi assim também, mas depois, aprofundando no estudo da palavra, Deus revelou o que Jesus de fato quis dizer com essa frase, com essa palavra. E aquilo que Deus me ensinou, eu quero compartilhar com você nessa noite. Glória a Deus, aleluia! Glória! Glória te damos, Jesus! Glórias a Deus. Olha só. Eu mencionei que quando Jesus vai para o Getsemane, e ele faz ali uma oração, em que ele fala assim, não exatamente um questionamento, mas um pedido bem especial para Deus, dizendo: Deus, eu sei por que eu vim. Eu sei qual foi o propósito da minha vida, eu tenho vindo como homem, eu sei de tudo aquilo que eu vou passar. Mas, quando Jesus ele vai para a cruz, e ele sabia disso, o que ele carregava sobre os ombros não era o peso apenas de uma trave de madeira. Ele carregava sobre os seus ombros o peso do pecado de toda a humanidade. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, a ira de Deus estava voltada contra os pecadores. E Jesus entra como um intermediário entre aquilo que Deus deveria fazer com os pecadores por causa da lei, e ele assume aquela culpa no lugar dos pecadores. Então é como se o peso de toda aquela responsabilidade estivesse sobre os ombros de Jesus. E quando ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Qual é esse cálice? É o cálice da ira de Deus. Quando Jesus faz esse pedido, que em tese ele não deveria fazer, porque ele veio para isso, ele veio para passar por isso, mas ele como homem sentiu uma pressão tão grande, um peso tão grande, ele sentiu ali uma opressão tão grande, que ele faz um pedido para Deus que pudesse aliviar a situação dele. Mas a essa oração, Deus não respondeu. Só que Jesus faz essa oração em particular. Jesus não ora na frente da multidão, ele não ora na frente de todo mundo. Jesus faz este pedido especial a Deus, a sua demonstração de fraqueza, a sua demonstração de falta de forças. Ele faz isso no particular com Deus. E aqui eu já começo a aprender e entender alguma coisa com Jesus. Porque às vezes, irmãos, quando nós passamos pelos nossos momentos de fraqueza, quando nós passamos pelos momentos que a gente acha que não vai suportar uma situação, a gente abre a boca, coloca na internet, coloca no Facebook, coloca no WhatsApp com A, com B, sai contando para todo mundo os nossos problemas. Só que os seus momentos de fraqueza, você tem que
contar e compartilhar com o Senhor em momentos particulares de oração, porque quem vai te dar força não é o irmão do lado, não é a pessoa do lado, quem vai te dar força é o Senhor. Tem coisas, irmão, que Ele pode me livrar de passar, tem coisas que Ele pode te livrar de passar, tem coisas que Ele não vai nos livrar. Ele vai dizer: você vai ter que entrar nessa fornalha, mas saiba, você não entra sozinho, eu estou contigo, eu estou contigo. Mais importante que você come e entregue no momento de dificuldade ao Senhor. Aleluia! A gente tem que aprender a expressar mais para Deus as nossas dificuldades e menos para as pessoas. Ah, mas o fulano é meu amigo. Ah, mas ele gosta de mim. Ah, mas ele é da minha família. Eu não estou nem questionando isso, irmão. Eu estou dizendo, por mais que a pessoa goste de você, de verdade, é ele ou ela que vai te ajudar? Porque às vezes não. Às vezes Deus pode usar a vida de uma pessoa para te ajudar, mas a gente tem que aprender a criar uma conexão, uma comunicação direta com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora olha só, vira para o seu irmão da direita e da esquerda e fala para ele: você concorda com isso que o pastor falou? Eu falei: você acha que o pastor está certo com isso que ele falou? Você acha? Está certo? Mas então você está certo? Então se a gente não tem que falar das nossas dificuldades, por que Jesus fala essa frase aqui na cruz? Por que ele vira diante de todo mundo e fala assim: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me abandonou nesse momento tão difícil? Se nós temos que falar as nossas dificuldades no particular, por que Jesus grita em alta voz para todo mundo ali ouvir o seu momento de fraqueza ou de dificuldade? Por quê? Te peguei. Você não sabe a resposta. E eu também não sabia. E a gente começa às vezes a se questionar algumas coisas na palavra. E eu vou te falar, eu falo isso sempre para vocês, irmãos. Entendam o que vocês estão vendo. O Evangelho tem que ser entendido aqui, para depois ele descer para cá. Você tem que entender. E você vai entender hoje a revelação dessa mensagem aqui. Fala mais subida, Deus tem algo tremendo para revelar para nós. Quando Jesus sobe na cruz, ele faz 7 discursos, as 7 frases. Esta aqui é a 4ª das frases de Jesus. Vamos mostrar as outras, essa aqui é a 4ª. Nesse momento, Jesus está já há algumas horas crucificado. Ele está com o seu corpo num momento de grande fraqueza. E se você ler a parte anterior do texto, o capítulo inteiro, você vê que nós estamos no capítulo 27, no verso 46 em diante. Então tem 46 versículos antes desse, só no capítulo 27, falando do momento da crucificação de Jesus. Já teve muita coisa que aconteceu. Jesus já apanhou, Jesus já foi xingado. Enquanto ele carregava ali a cruz, ele carregava a cruz, já tudo tendo não conseguia, ele cai, ele desmaia no chão, pedem alguém para ajudar ele a carregar aquela cruz. Mandam, na verdade, Simão Cirineu ajudar a carregar. Enquanto eles caminhavam, as pessoas apontavam para ele e diziam que ele era um bandido, que ele era um qualquer, que ele era um velho, que ele não valia nada. Quando Jesus chega na crucificação, muitas pessoas não sabem, pensam que é num lugar distante. O local da crucificação ficava a 3 quilômetros do centro de Jerusalém, e era uma praça muito próxima da cidade, e era um local público aberto. E aí quando a pessoa ia ser crucificada, não dava que ele tirasse todas as vestes, ele estava nu, completamente nu, e ele era colocado na cruz, pendurado nu, para sua vergonha, para que as pessoas passassem e rissem dele, e zombassem dele. Jesus foi humilhado, Jesus foi ofendido, Jesus passou por todo tipo de privação, de humilhação que se pode imaginar. Quando ele chega aqui e ele diz essa frase, ele já havia sofrido praticamente quase tudo que ele ia sofrer no momento da crucificação, e ele diz essa frase. E aí, olha que interessante, quando Mateus e quando Marcos narram essa fala de Jesus, Mateus, eu escolhi o texto dele, dá um detalhe interessante. Ele diz assim, ó, Jesus fala: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzindo é: Deus meu, por que me desamparaste? E aí na sequência Mateus diz assim: e algumas pessoas ao redor diziam assim: ele
tem uma questão interessante. Quando Jesus fala essa frase, Jesus não estava questionando a Deus. Quando Jesus fala essa frase, a gente pensa que Jesus se sentiu abandonado, sentiu que Deus não estava com ele, e ele abriu o coração para poder desabafar. Jesus fez um desabafo. Isso aqui não foi um desabafo de Jesus. Essa frase, dita em Mateus capítulo 27, versículo 46, foi uma citação de Jesus de um salmo. O salmo em questão é o salmo de número 22. Coloca para nós, por gentileza, o salmo 22, capítulo 1. E aí você vai entender o Deus que está falando aqui. Quando Jesus ele cita esta frase, imagina Jesus ali na cruz, fraco, sem ter força para denunciar um salmo em questão, tem quase 30 versos. E ele cita o primeiro verso do salmo 22, que é: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus faz esta citação, ele não estava abrindo o coração e desabafando diante do povo. Ele estava reclamando porque Deus o abandonou. Ele não estava sentindo que, olha só, o que me adianta? Eu vim aqui na terra, fiz tudo que o Senhor pediu, e no momento difícil o Senhor me virou as costas, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou, como muitas vezes nós fazemos. E tem pessoa, irmão, que no momento de aflição, ele reclama e fala assim: eu reclamo mesmo, porque Jesus também reclamou na cruz. Eu acho que realmente Deus me abandonou, e eu posso sentir isso, porque Jesus também sentiu assim, e usa as palavras de Jesus como justificativa. Mas você tem que entender, Jesus não estava abrindo o coração e desabafando, Jesus estava citando a palavra. E o Salmo 22, não vai dar tempo da gente ler essa repetição de casa para você, nós vamos contar. O Salmo 22 é um salmo davídico, é um salmo de Davi. E o Salmo 22, ele é chamado de o Salmo da Cruz, ou o Salmo da Crucificação. E ao longo dos seus versos, do verso 1 até o verso 21, é falado sobre sofrimento. E do verso 22 até o último, se não me engano é o 30, ele faz uma virada e ele fala sobre a exaltação. O Salmo 22 começa dizendo assim, o salmista dizendo: Senhor, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Senhor, olha, os meus inimigos zombam de mim, as pessoas me perseguem, eles me cercam, eles me humilham, eles me rasgaram as minhas vestes, arrancaram as vestes de mim. Olha, Senhor, parece que eu clamo e ninguém me ouve, parece que eu falo e ninguém me escuta, parece que eu oro de dia, que eu oro de noite e o Senhor não me responde. Olha como eu estou me sentindo, olha a situação que eu estou passando. E ele vai desabafando o seu sofrimento, mas quando chega a partir do verso de número 22, ele fala assim: mas o Senhor, ele ainda ouve a oração e do seu justo, o Senhor ainda escuta o clamor do seu servo, aquele Deus que parece que no início da história abandonou, o Deus que parece que no início da história virou as costas, é o Deus que está no controle de toda a situação. Ele ainda está no controle, ele ainda está no controle, ele ainda está no controle. O Salmo 22 é o salmo que narra a trajetória de um pastor que entrega a sua vida pelas suas ovelhas e sofre um preço alto por este ato, mas tem a recompensa no final por o seu trabalho e por aquilo que ele fez. Quando Jesus na cruz do Calvário, na sua quarta fala, ele abre ali os braços e abre a sua boca para dizer: Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas que estavam ali, o público ao redor, se conhecesse a palavra, deveria entender que Jesus estava falando que por um momento você pode achar, você pode pensar, pode parecer que você vai ser derrotado, mas o final da história é final de vitória, porque Deus está no controle. Se o povo que estava lá conhecesse a palavra, eles iriam entender que Jesus estava falando sobre uma passagem em que alguém começa no sofrimento, mas termina glorificando, louvando, exaltando, porque Deus é Deus de virada.
sabia dessa? Aprendeu? Ô glória! Glória! Você acha mesmo? Presta atenção aqui, ó. As últimas palavras de um homem são as mais importantes. Jesus falou muitas palavras para você. Muitas delas a gente não tem conhecimento, nem tudo que Jesus falou está narrado na Bíblia. As últimas 7 frases dele, todas estão relatadas. E são essas que as pessoas mais lembram. Você acha que no final, na hora de está tudo terminado, ele vai deixar uma mensagem de desânimo para mim e para você? Você acha que no final, quando ele está terminando a sua missão, ele vai virar e dizer assim: toma cuidado, viu? Você é crente, você pensa que é bom? Não. Às vezes você vai indo, faz a vontade de Deus, vem no culto, é um calor. Você está derretendo aqui, mas você aguenta. E aí na hora que você está na prova, sabe o que Deus faz? Ele te desampara, viu? Se eu sou filho dele, ele me desampara, imagina com você. Ó, cuidado, viu? Cuidado com esse Deus. Você acha que Jesus vai falar isso mesmo para nós, irmão? Você acha que essa seria a mensagem de Cristo para nós? Sabe por que a gente pensa isso? Por 2 motivos. 2. Primeiro, porque a gente não conhece as Escrituras. Segundo, porque a gente não conhece o caráter de. Porque se a gente conhecesse, a gente nunca diria que Deus nos amou. Que Deus nos amou. Mas aquele que nunca falou isso, que atire a primeira Bíblia. Todo mundo já falou. Todo mundo. Comecei a falar isso hoje, essa semana. Mas Deus veio aqui para te dizer: eu não te abandono, não te desamparo. Pode o teu pai e a tua mãe te desamparar, todavia eu, Senhor, te recolherei. Pode um amigo íntimo se afastar, pode a esposa ou o esposo separar, pode o filho virar as costas, pode o pastor abandonar, mas o Senhor não nos desampara. Nunca pega na mão de um crente aí do seu lado e fala para ele assim: Jesus não te desampara, Jesus não te abandona, Ele está contigo, Ele está contigo nessa luta, Ele está contigo nesse processo, Ele está contigo nessa enfermidade, Ele está contigo nessa fornalha, Ele está contigo com as portas fechadas, Ele está contigo no meio dessa perseguição, Ele está contigo no meio dessa confusão aí de festa no casamento. Ele não te desamparou, Ele não te abandonou, Ele não virou as costas, Ele está contigo. Eu não vou me estender muito mais, eu vou encerrar. Prometi que eu já ia ser breve. Mas presta atenção aqui. Sabe, irmãos, que um dos nossos problemas é que a gente não conhece a palavra. Coloca, não vou pedir colocar, vai estar no trabalho. O verso 47 do Mateus 27. Mateus 27, verso 47. É interessante que quando você entende o contexto, a sua análise do texto, ela muda. Quando a gente lê, assim, em Mateus 46, né? Verso 46, Eli, lama sabachthani, Deus meu, que me desamparaste. Aí na sequência, ele fala no 47, e alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. A gente não entende bem o que isso significa. Só que quando Mateus escreve isso, Mateus está sendo, de certa forma, irônico. Mateus está sendo sarcástico. Mateus está tirando sarro, dizer assim, na nossa palavra. Por quê? Porque em hebraico, Jesus fala Eli, e Eli é El, mais I. E Eli é Deus meu. El é Deus, e o I é um pronome pessoal possessivo. É o meu Deus, ou Deus meu. El-I, Eli.
O nome Elias em hebraico é Eliahu. Eliahu. Jesus falou Eli, e eles torceram o que Jesus falou, eles modificaram a fala de Jesus. Por quê? Porque eles não conheciam o salmo a que Jesus estava se referindo, eles não conheciam a palavra que Jesus estava citando, então a frase de Jesus não fez sentido, e eles manipulam a palavra para entender aquilo que eles queriam entender. Meu Deus! Pastor, eu não entendi nada agora. Vai entender agora. Quando a gente não conhece a palavra, a gente pega uma pregação e a gente não entende o que Deus de fato quer dizer, e a gente tenta aplicar ela da maneira como a gente quer, de uma forma que às vezes nos beneficie, de alguma forma que faz sentido para nós. Mas quando a gente conhece a palavra da verdade, a gente entende que a palavra nem sempre fala aquilo que a gente quer, nem sempre fala aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas ela fala a verdade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Às vezes a palavra vem e ela é uma palavra de bênção para te levantar, como a palavra de hoje. Às vezes a palavra vai ser uma palavra que vai te exortar, que vai te repreender, mas seja uma palavra que vem para te entregar uma chave, seja uma palavra com um cajado para te puxar para perto de Deus. Não manipule a palavra, entenda o que Deus está falando, aceite o que Deus está falando, entenda e pratique a palavra que Deus enviou para a tua vida. Não manipule, não distorça a palavra, viva a palavra que Deus enviou para a tua. Se eles conhecessem a palavra, nós estamos dizendo assim: Jesus fala, Eli, lama sabachthani, e os camaradas não entendem nada. Os camaradas entendem Eliahu, quando ele falou Eli, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Mas por quê? Porque não tem conhecido. E aí se perde, aí caminha errado, aí tropeça. Aí Jesus está mandando uma palavra de bênção aqui, dizendo assim: ó, presta atenção, eu estou aqui na cruz, agora eu estou sofrendo, agora meu corpo está machucado, agora eu estou com sede, eu estou sendo humilhado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Agora é um momento de choro, mas o choro vai se virar em alegria, e o nome do Senhor será glorificado. Jesus está dando uma palavra de ânimo, está dando uma palavra de bênção, está dando uma palavra de vitória, e o camarada que não entende, ele ouve a mensagem, distorce a palavra e entende assim: ah, Deus abandonou ele, então agora está chamando por Elias, talvez se Elias vem, porque Deus não vem mais, porque Deus o esqueceu. Então ele está vendo se algum dos profetas, se achar que Deus o esqueceu, vai ver se alguém, outra pessoa, vem em seu socorro, vem para ajudá-lo. Então as pessoas que não entendem a palavra, eles saem do foco e da direção do que Deus falou e começam a buscar solução em outros lugares. Quantas vezes Deus fala para você: irmão, aguarda, irmã, espera, permanece onde você está, e você pensando que você esqueceu, você sai da direção e vai buscar ajuda aqui, vai buscar ajuda ali, e o que Deus falou não foi isso, Deus falou outra coisa. Entenda o que Deus está falando para a tua vida e viva a palavra que Ele enviou ao teu coração. E para a gente encerrar e passar para a mesa da ceia do Senhor, a gente tem que entender o projeto de Deus nas nossas vidas e entender que as provas são parte do processo da vida cristã. Não adianta você achar que com você vai ser diferente. Não, comigo vai ser lindo. Todos nós passamos pelo mundo. E a trajetória de Jesus é um exemplo para mim e para você. Só que não quer dizer que porque você está chorando hoje, que vai terminar assim. Não quer dizer que porque a porta não abriu hoje, que ele ainda não tem a chave para poder abrir essa porta. Não quer dizer que porque hoje o médico deu um diagnóstico de uma enfermidade, que ele perdeu o poder de curar e de restaurar todas as coisas. Não quer dizer que porque o casamento está em crise hoje, que ele não tem poder para restaurar e fazer você dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não quer dizer que porque a situação está durando um momento de dificuldade
Às vezes de um momento longo que ele perdeu o poder, que ele te abandonou, que ele te virou as costas, e nós precisamos entender isso. Quando você lê esse verso, essa fala de Jesus, irmão, não pense que Jesus também passou, até Jesus foi abandonado na cruz, até Jesus nos virou as costas para ele, o que vai ser de mim? Não veja assim, veja que Jesus está falando, e leia o Salmo 22, você pode passar por momentos difíceis, você vai passar por momentos de agonia, de aflição, sim, fazem parte do processo, mas no final, o Deus que tem o controle, não o play da sua vitória vai começar a mudar o filme. A série pode começar no primeiro, segundo, terceiro capítulo da ruim, mas o capítulo da virada está começando sobre a sua vida, e eu declaro um momento de glorificar, um momento de testemunho, um momento de alegria, e o nome do Senhor será exaltado. E aquele que crê, aquele que acredita, dá uma salva de palmas ao Senhor.